Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Revista do Botafogo. Hoje falando aqui sobre assuntos muito interessantes que surgiram. Tô aqui, ó, mostrando para vocês a camisa que eu tava ontem, camisa do título do Botafogo na Copa Conmebol de 1993, que o amigo do meu pai, o Nelson, que era capitão daquele time, né, jogou com meu pai aqui no bairro, aqui nas regiões da Zona Oeste, me deu de presente essa camisa oficial de 93 da Copa Conmebol. Então, mais uma relíquia que nós temos aí na nossa coleção. Bem, meus amigos de camisa, meus irmãos de camisa, saudações botafoguenses, saudações alvinegras. Vamos falar aqui do jogo treino, né? Que a gente chegou a falar aqui fazendo uma prévia desse jogo treino que o Botafogo teria contra o Cruzeiro. O jogo aconteceu ontem no estádio Newton Santos. 4 tempos de 30 minutos. O resultado foi 3 para o Botafogo, 3 para o Cruzeiro. O Botafogo, os 3 gols do Botafogo, 2 marcados pelo Savarino, um deles um golaço de fora da área. Cássio, mesmo que se jogasse a luva, não ia conseguir pegar aquela bola. 2 gols do Savarino, um gol do Igor Jesus, nosso centroavante, que realmente está precisando disso para tirar toda a zica e voltar a fazer gols pelo nosso clube. E o Cruzeiro foi um gol do Dudu, um gol do Wanderson e um gol do Marquinhos. Então 3-3 aí nesse jogo treino entre Botafogo e Cruzeiro. Grande oportunidade para o Leonardo Jardim observar os jogadores lá do Cruzeiro e para o nosso treinador Renato Paiva observar os jogadores em situação real de jogo do nosso Botafogo e também ver como funciona aí as táticas que ele trabalhou ao longo da semana. No próximo sábado, né, teremos aí o jogo treino com o público no estádio Newton Santos, também com transmissão Botafogo e Curitiba, e aí todo mundo de uniforme, um teste de primeira linha com essa equipe da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Fizemos aqui um vídeo no nosso canal destrinchando, né, a equipe do Curitiba e como poderia ser aí essa partida, e teremos esse jogo aí sim, um amistoso. Esse jogo contra o Cruzeiro foi um jogo treino, aí contra o Curitiba um amistoso, e que nós poderemos acompanhar no estádio Newton Santos. Então, o que foi interessante que eu vi nesses pequenos trechos que foram disponibilizados aí nas redes sociais, os gols do Botafogo, foi, por exemplo, que no primeiro gol você vê uma transição rápida do time, né? Existe um erro, enquanto o Cruzeiro sai para o ataque, eles erram ali a jogada, o nosso jogador consegue cortar, consegue sair rapidamente, chegar rapidamente no ataque, e aí a bola chega para que o Savarino possa fazer o gol, passando ali pelo Santiago Rodrigues, passando ali pelo Arthur, chegando para o Savarino finalizando e fazendo o gol. Então é interessante isso, né? Ou seja, o Botafogo faz uma pressão, consegue roubar a bola e consegue fazer a transição muito rápida da defesa, da intermediária da nossa defesa, até o ataque, até a finalização do Savarino. Então é interessante, já pode ser uma característica que podemos ver nesse trabalho do Renato Paiva, essa transição rápida. Outra coisa interessante foi ver a participação de alguns jogadores nos gols, né? O próprio Arthur participando no gol. Nesse gol teve a participação, ele acabou ali meio que perdendo a bola sobre o Savarino fez o gol, mas no outro gol o Arthur vem com a bola dominada, toca para Patrick de Paula consegue trabalhar e aí chega para a finalização do Igor Jesus no terceiro gol ali do Botafogo nesse amistoso, né? E o Savarino, que dispensa comentários, fez 2 gols na partida, fez um golaço, batendo de fora da área, que já é uma característica do nosso jogador, e foi o que eu falei aqui para vocês sobre isso. O que eu venho falando nesse jogo, né, nesses vídeos, sobre o trabalho do Renato Paiva. Ele gosta dos laterais bastante avançados e dos pontas fechando para o meio e se aproximando do centroavante. E, em contrapartida, esse centroavante, que é o Igor Jesus, fazendo pivô para a bola poder chegar para o Savarino. Então o Savarino tem a oportunidade de chutar de fora, que é uma característica dele. Tanto recebendo as bolas dos pontas que se aproximam do meio de campo, como também recebendo a bola do Igor Jesus. Então não se surpreenda se o Savarino fizer muitos gols nessa temporada de fora da área. Temporada passada ele fez alguns, muitos ficou um tempo comprometendo esse gol, batendo na trave, passando perto. Eu tenho certeza que em 2025, tenho certeza que em 2025 o Savarino vai fazer muito gol de fora da área, recebendo a bola do Arthur, recebendo a bola do Santiago Rodrigues, recebendo a bola do pivô, vindo do Igor Jesus, batendo de fora e fazendo gol. É o que eu falei aqui. Meio que o Cássio jogasse a luva e não conseguia pegar. O Savarino pega muito bem de fora da área, chutando de fora da área. Então foi esse resultado aí. Botafogo 3, Cruzeiro 3, nesse jogo treino, que foi muito importante aí para as avaliações
do nosso treinador Renato Paiva, no nosso elenco também, da rodagem aí para o nosso elenco, tempo de jogo, observar as situações de jogo do nosso elenco, do nosso Botafogo, do nosso glorioso. Outro assunto importante que surgiu de ontem para hoje foi o nosso proprietário da SAF botafoguense, John Textor, anunciando apoio para Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Impressionante, né? Para quem, de repente, dormiu depois de 2023, teve um coma e acordou agora e dizendo que o John Textor está apoiando o Edinaldo para presidente da CBF, não iria acreditar de jeito nenhum, né? John Textor fez declarações fortes, né, falando sobre manipulação de resultado, que o Edinaldo estava fechando os olhos para isso, e que corrupção e tudo mais. O Edinaldo teve que processar pessoalmente o John Textor. Essa coisa toda ficou para trás. John Textor, na sua declaração que ele fez oficial, né, nas suas redes, ele disse que a relação foi melhorando enquanto o Edinaldo foi colocando medalhas no peito do Textor, e que essa relação se construiu nos pódios, né? Mas a realidade é que o John Textor é muito inteligente. Não é à toa que ele construiu toda essa riqueza na sua carreira como empresário, não só no futebol, mas antes do futebol. É porque ele sabe muito bem sobre negociação. Ele sabe muito bem sobre gestão. E se você não souber trabalhar a política, isso vai te atrapalhar no seu dia a dia. Vai atrapalhar nos seus negócios. Então, ele está fazendo política. Isso é claro e certo. A relação melhorou? Sim. Eles se aproximaram? Sim. As coisas se ajustaram? Sim, mas ele está fazendo política. Você vê que o Ronaldo colocou aí um pouquinho as garras de fora para tentar disputar a presidência da CBF. E o que aconteceu? Ronaldo foi negado pela maioria das federações, né? A maioria das federações rejeitaram a chance, pelo menos, do Ronaldo, grande ídolo do futebol brasileiro, campeão do mundo em 94, né, no banco, não entrando em nenhuma partida, e depois campeão do mundo em 2002, sendo o jogador mais importante, 3 vezes eleito o melhor jogador do mundo. Enfim, dispensa comentários e apresentações para falar de Ronaldo Fenômeno. Ele tentando ser presidente da CBF, foi rejeitado pela maioria das federações e nem candidato vai ser. Então o Textor já avaliou, né, na sua inteligência, na sua experiência, de que não existe adversário à altura nesse momento para o Edinaldo. Edinaldo será presidente da CBF por mais 4 anos e não tem por que ficar nessa briga maluca contra o presidente da CBF, o que só prejudica o nosso clube, né? Prejudica e acaba influenciando nas decisões de campo, nas decisões dos tribunais de justiça desportiva, nas decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do STJD. Então é uma decisão, para mim, inteligente do Textor. Eu morro de amores pelo Edinaldo. O Edinaldo é o melhor presidente da história da CBF, ele está revolucionando o futebol brasileiro. Nada disso. Tanto é que fiz vídeo ontem aqui falando do quanto seria importante, será importante, que nós temos uma liga a partir de 2027, que o Campeonato Brasileiro não fique mais das mãos da CBF, que a CBF venha cuidar o que ela tem que cuidar, que é a Seleção Brasileira e também a Copa do Brasil. Então ele disse que o Edinaldo, a mudança do futebol brasileiro pode vir de dentro. Ele disse que o Edinaldo faz bem, por exemplo, essa luta contra o racismo. Inclusive elogio o Edinaldo por ser um homem negro que alcançou o cargo de presidente da CBF, que ele gostou muito dos posicionamentos da CBF no último caso do jogador Luigi, da base do Palmeiras, jogador de futuro muito promissor, acompanha bastante tempo a carreira desse menino. Esse menino vai longe no futebol, mais uma grande promessa que o Palmeiras está revelando. E ele gostou do posicionamento da CBF contra o racismo nesses últimos fatos, né, nesses últimos acontecimentos, no qual o Luigi sofreu racismo aí pela Libertadores Sub-20. Disse que o Botafogo estará agora no comitê, né, contra a corrupção da CBF. Diz que a CBF está montando um comitê para enfrentar a manipulação de resultados e qualquer tipo de corrupção no futebol brasileiro. Então que o Botafogo estaria nesse comitê contra a corrupção. E destacou também até a Leila Pereira, que foi uma outra inimizade que ele teve aqui no futebol brasileiro recentemente, né, com declarações pesadas de lado a lado. Ele disse que a Leila não está surtando, não, quando ela fala que o futebol brasileiro, os clubes brasileiros poderiam se filiar à CONCACAF, mas ele não defende frontalmente essa ideia de se filiar à CONCACAF. Ele pega essa fala da Leila e vai além, dizendo que todas as Américas, ou seja, CONCACAF e CONMEBOL, deveriam se unir. É uma ideia que existe há muito tempo, inclusive de uma Libertadores das Américas, né? Ou seja, que deveria ser uma federação só, para que aí sim teria força suficiente
para poder competir contra a Europa, contra a UEFA, para poder ter mais respeito na Europa, para poder ter mais respeito nos Estados Unidos, no México, enfim. E que seria muito bom para o negócio de futebol. A gente sabe que seria complicado devido às distâncias, né? Imagina você ter que jogar no Canadá, em Cuba, em El Salvador, lá no Texas e daqui a pouco lá em Nova York, enfim. Não seria uma logística fácil. Mas ele disse que realmente se o futebol sul-americano caminhasse nessa direção, né, que a Leila não tá tão louca assim, que ele também não é louco, caminhasse nessa direção, seria muito bom para que a gente tivesse mais representatividade no futebol mundial. Então, o que eu quero dizer é uma coisa que eu sempre disse. Que bom ter uma cabeça como o John Textor no futebol sul-americano. Que bom ter uma cabeça como a do John Textor no futebol brasileiro. E que bom que John Textor é o proprietário do nosso clube, do Botafogo. A gente só tem a ganhar com isso. E esse é o nosso vídeo de hoje aqui do nosso canal. Tá dado o recado aí dessas duas notícias principais que surgiram, né? O resultado do jogo treino, Botafogo 3, Cruzeiro 3, e também as declarações de John Textor apoiando o Edinaldo Rodrigues, o presidente do CBF, provavelmente deve vencer, ficar mais 4 anos à frente da Confederação Brasileira de Futebol, e também sobre a questão da Leila Pereira, dizendo que não é uma loucura tão grande, né? O John Textor dizendo que não é uma loucura tão grande a Leila Pereira dizer, né, afirmar que a gente deveria ir para a CONCACAF. Mas ele vai além, dizendo que CONCACAF e CONMEBOL deveria ser uma federação só, para a gente ter mais força aí no futebol mundial. Então tá aí o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça, a gente ajuda o nosso canal, a gente crescer cada vez mais, queremos montar um cenário maneiro. Hoje a gente já fez uma adaptaçãozinha do cenário aqui, né? Na casa dos meus pais. Coloquei a camisa aqui do Fogão campeão da CONMEBOL de 93, original, recebi do capitão daquela equipe, Nelson, grande amigo Nelson, aqui da Zona Oeste. Então, para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, curta, compartilhe o nosso vídeo para os amigos, ative o sininho e se inscreva no nosso canal para que a gente venha continuar aqui falando de Botafogo na Revista do Botafogo. Seguimos firmes e fortes!